Olá pessoal, boa noite. Eu acabo de voltar de uma cerimônia de casamento que eu estava realizando, oficiando como rabino, e me ocorreu uma ideia, né? Por que não fazer um videozinho ensinando para as pessoas como é uma cerimônia de casamento judaico, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Então o videozinho de hoje é para isso, tá? Primeira coisa a dizer é que a cerimônia de casamento judaico ela pode variar bastante, tá? Dependendo dos costumes, do local, da linha judaica que você vai seguir, por exemplo, ortodoxa, conservadora, reformista, né? Tem alguns elementos, digamos, mais fixos que são exigidos pela lei, mas tem outros vários que podem variar, ok? O que eu vou tentar fazer aqui é passar os elementos mais fixos, segundo a ortodoxia, né? E que provavelmente você vai ver em todas as cerimônias, independente do nível de religiosidade que você vá. Bom, primeira coisa, geralmente a cerimônia costuma ser assim. O noivo, a noiva recebem os convidados. Uma vez que todos os convidados chegaram, ou no horário marcado, você faz uma coisa que se chama Badeken, uma cerimônia que se chama Badeken. O que é essa cerimônia de Badeken? O noivo vai até a noiva, se ela estiver usando um véu, cobre o rosto da noiva com esse véu, tá? Qual é a lição disso? Existem várias lições, na verdade, por trás. A primeira delas é um sinal de modéstia, um sinal de recato, do que a gente chama no judaísmo tzniut, né? Segunda lição, ao fazer isso, o noivo está mostrando que ele não está casando com aquela noiva por causa da aparência, da beleza física, né? Não é isso que está importando. Eu estou casando com aquela pessoa pela alma que ela tem, né? Pelas características da personalidade, pelos traços de caráter daquela pessoa que está diante de mim. E a terceira coisa, os nossos sábios dizem que esse é um costume bom de ser feito depois do que aconteceu com Jacó, né? Com Raquel e Leia. Para quem não sabe a história, basicamente, Jacó é enganado por Labão, né? Ele casa com a Leia querendo casar com a Raquel. E por que isso aconteceu? Porque a noiva entrou com o véu, ele não conseguiu ver quem era, ele foi confiando que era a Raquel, quando ele foi ver ao fim da cerimônia, era a Leia, né? Então, desde então, os nossos sábios disseram que é bom fazer esse ritual. O noivo vê a noiva sem o véu, confere que então é a noiva mesmo, né? Ninguém está enganando ele, aí ele baixa o véu e começa a cerimônia. O segundo elemento que a gente tem na cerimônia de casamento judaico, e talvez o mais conhecido, mais famoso, é a Rupá. O que é a Rupá? A tradução em português poderia ser palio nupcial. Então, a Rupá é feita com um pano, né, sustentado em 4 estacas, geralmente ela é móvel, e ela simboliza a casa, o lar que agora o casal vai começar a construir, né, que aquele novo casal vai começar a formar. A Rupá, então, como ela é só um pano com essas 4 estacas, ela fica aberta de todos os lados. Ela lembra a tenda de Abraão e de Sara, né, que era aberta para receber todas as pessoas. Os judeus ashkenazitas costumam fazer também a Rupá a céu aberto, onde você possa ver as estrelas. Tá? Os judeus sefaraditas já não têm esse costume, eles fazem num lugar fechado. E é embaixo da Rupá que acontece toda a cerimônia. Na verdade, a cerimônia, para ser válida, ela tem que ser embaixo da Rupá, né? Então, o rabino tem que estar embaixo da Rupá, a noiva ou noivo, testemunhas, família da noiva, as pessoas relevantes ali para a cerimônia, por exemplo, para as bênçãos que a gente vai ver, todas têm que estar embaixo da Rupá, senão o casamento não está sendo validado, segundo a lei judaica. Em geral, noiva e noivo são escoltados para a Rupá pelos pais, se os pais não estiverem vivos, por alguém querido, né, que a pessoa escolha. E ao chegar, primeiro vem o noivo, depois a noiva. Quando a noiva chega, ela costuma dar 7 voltas ao redor do noivo, no sentido anti-horário. O simbolismo do 7 é muito rico, né? Não dá nem pra gente explorar tudo aqui, mas basicamente é o seguinte: do mesmo jeito que o mundo foi criado em 7 dias, né? A noiva agora está criando com o noivo o seu mundo particular. Então ela está dando essas 7 voltas para criar agora o mundo daquele casal. Essas 7 voltas tem também um simbolismo mais cabalístico. 7 é um número de proteção, né? Então ela está construindo também como se fosse um muro, uma blindagem de proteção contra o mal olhado, contra a inveja, que às vezes pode vir a recair sobre aquele casal. Uma vez dadas 7 voltas, noivo e noiva já posicionados, geralmente a noiva do lado direito do noivo, mas isso pode variar, como eu falei, a gente faz 2 primeiras bênçãos. A primeira do vinho. O vinho é usado em toda festa cabalística, né? Toda festa judaica é santificada e consagrada com o vinho, que a gente chama de Kiddush. Aliás, o nome hebraico de casamento é Kiddushin, né? Você está fazendo uma santificação. E a própria bênção que agradece a Deus por ter dado ao homem
a possibilidade de se casar. A gente fala a bênção do noivado, né? A gente agradece a Deus por permitir que o homem escolha uma parceira, que a parceira escolha um homem e que eles façam todo o processo de casamento. Bom, chegado nesse ponto ocorre a famosa troca de alianças, tá? Nos círculos mais ortodoxos, geralmente é só o noivo que coloca a aliança na noiva e não ocorre o oposto. Hoje, nas cerimônias mais modernas, mais conservadoras, que não estão tão preocupados com a ortodoxia, já tem a troca dos dois, como acontece no mundo ocidental. O noivo dá uma aliança para a noiva, a noiva uma aliança para o noivo. Em geral, no judaísmo, essa aliança é simples, é ouro puro simples, sem gravações, sem pedra, sem nenhum ornamento especial. Tá? Uma curiosidade, essa aliança geralmente é posta no dedo de indicador, né? Não no dedo anular. Depois, se você quiser mudar de dedo, pode, para ficar com o costume mais tradicional aqui da sociedade ocidental, mas na hora das trocas no casamento, geralmente é no dedo indicador. No caso, o dedo direito, tá? Indicador direito. Quando a troca é feita, é preciso que hajam duas testemunhas, né? São essas testemunhas que estão, então, confirmando que o casamento está sendo feito, e é com a troca de alianças que o casamento é feito. Tá? Se até esse momento da cerimônia algo acontecer e parar a cerimônia, as pessoas não estão casadas. Depois de trocar a aliança, sim. Quando o noivo põe a aliança na noiva, ele geralmente fala a famosa frase Arei at mekudeshet li, eis que você é santificada para mim, ou consagrada para mim, batabatzu, com esse anel, Kedat Moshe Israel, conforme a lei de Moisés e de Israel. E a noiva, em alguns casos ela não responde nada, como eu falei, às vezes ela nem põe aliança no noivo, mas se ela puser, ela pode falar a frase Ani ledodi vedodi li. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Nesse ponto da cerimônia, geralmente vem a leitura da Ketubá, né? Também famosa Ketubá, às vezes tão conhecida quanto a Rupá. O que é a Ketubá? É o contrato de casamento. Tá? Algumas pessoas já deixam o contrato pré-preenchido, né? E agora elas só assinam, na verdade são as duas testemunhas que assinam. O noivo e a noiva, curiosamente, não precisam assinar, são só as testemunhas. Algumas pessoas deixam já assinado antes, isso varia, e nesse ponto se lê a Ketubá. O texto da Ketubá, ele é em aramaico, tá? Ele é passado para a esposa, né, para a noiva, não é nada que o marido tem que guardar. Então, às vezes, o que se faz? O rabino dá para o marido, né, preenchido, lê, e o marido passa para a esposa. Né? A Ketubá geralmente é feita com um papel muito bonito, você viu aí na tela, geralmente com decorações, então você também tem um costume às vezes de pendurar isso como um quadro na sua casa. Né? Ele acaba também sendo um elemento decorativo, além do valor legal perante a lei judaica. Trocadas as alianças, assinado o contrato, a gente vai para a parte chamada Sheva Brachot, 7 bênçãos. De novo, usa-se um copo de vinho, né? Faz-se a primeira bênção sobre o vinho e depois mais 6 bênçãos especiais para o noivo e para a noiva. Sempre agradecendo a Deus, né? Mas com bênçãos ligadas ao noivo e à noiva. Em alguns casos, os noivos podem honrar algum parente querido, alguma pessoa querida, chamando essas pessoas, né, para recitar as bênçãos. Em alguns casos é o rabino mesmo que recita, às vezes é o Hazan, o cantor, que recita. Não importa muito quem vai recitar, importa que são essas 7 bênçãos recitadas. Tá? Quando a pessoa vai dividir as bênçãos entre várias pessoas, o costume é que uma pessoa faça a primeira e a segunda bênção. Né? Essas duas a gente não costuma dividir. Aí a terceira pode ir para outra pessoa, a quarta para outra, tal. E a última bênção, ela é um pouco mais especial, ela costuma ser dada para um convidado de honra. Né? Então aí geralmente um pai, a mãe, ou alguém muito querido mesmo para o noivo e para a noiva. Terminadas as 7 bênçãos, noivo e noiva bebem do vinho, né? Compartilham daquele vinho, já agora como casados. E por fim, talvez a parte também bem famosa da cerimônia, você já deve ter visto em filmes, a quebra do copo. Né? Então um copo, geralmente uma taça, né, de cristal, que é bem fininha, é fácil de quebrar, é posta num pano ou num saquinho fechado com zíper para não voar os estilhaços. Você coloca esse copo no chão e o noivo pisa com o pé direito, né, com bastante força, para estilhaçar o copo. Estilhaçado o copo, geralmente quem está em volta grita Mazel Tov. Boa sorte, né, digamos assim, felicidades, parabéns. E aí estão desejando, claro, tudo isso ao casal. A partir desse momento eles são totalmente noivos, totalmente casados, e agora eles vão ter essa vida em comum. Então a gente está desejando tudo de bom para eles.
Um pequeno detalhe importante de saber, alguns sábios dizem que a quebra do copo simboliza a lembrança da destruição do templo de Jerusalém. E aí fica uma mensagem muito bonita, né? Que mesmo na hora das nossas alegrias, por exemplo, um casamento, mesmo na hora das maiores alegrias, o judeu, o verdadeiro judeu, também lembra-se do passado negativo, das histórias tristes que ocorreram, né? A gente nunca consegue, digamos, ser plenamente alegre, porque a gente tem ali momentos tristes na nossa história. Então, mesmo nessa hora, eu quero fazer essa lembrança do templo. Bom, quebrado o copo, Mazal Tov, é a hora da festa, né? Aí geralmente vem as danças, as bebidas, comidas, a festa mesmo como a gente conhece. E aí não tem nada que a lei judaica exija, né? Aí é a comemoração por conta mesmo. O que você talvez já deve ter visto é só aquela, vamos chamar de dança das cadeiras, mas não aquela que a gente fazia quando era criança. Põe a noiva numa cadeira, o noivo em outra e levantam eles na cadeira, né? Geralmente começa-se a dança com isso. Depois alguns fazem valsa, aí colocam música judaica, depois passam às vezes para música secular. Aí, como eu falei, é de cada casal. Tem gente que põe DJ, tem gente que põe instrumento de corda, né? Aí realmente fica caso a caso. E aí, gostou desse vídeo? Curtiu? Não esqueça então de dar o seu joinha aqui. Se você quiser se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações sempre que eu mandar um vídeo novo. Seja de Zohar diário, seja dos estudos do Tanakh, ou talvez vídeos como esse, né, que me vem a ideia na cabeça, eu resolvo tratar de um assunto e jogo aqui o vídeo no ar. Muito obrigado, até a próxima, tudo de bom a todos.